Rui Costa, como que o senhor está enxergando a situação fiscal dos estados, principalmente do estado da Bahia, e o quanto que é importante ou não os estados estarem dentro da reforma da Previdência? Olha, a situação fiscal da Bahia ela está equilibrada, embora a Bahia, historicamente, não tenha uma boa posição do ponto de vista da arrecadação per capita. Nos últimos anos oscilou na 20ª posição, ou seja, é o 20º estado em arrecadação per capita do Brasil. Este ano até temos um perfil um pouco melhor, estamos em 18º lugar entre todos os estados brasileiros. E a questão mais crítica, aí não só da Bahia, mas eu diria dos 27 unidades da federação, é a questão previdenciária, do déficit previdenciário. Esse é o nosso maior problema. Esse ano devemos chegar aí próximo a 5 bilhões de déficit previdenciário estadual. E esse eu diria que é o calcanhar de Aquiles, o maior problema a ser resolvido. E com relação à inclusão dos estados, nós não temos posição contrária, temos uma posição favorável. Agora eu sempre gosto de destacar e dar uma ressalva, porque esta reforma que ora está votada, ela tem um impacto muito, mas muito reduzido com relação às finanças dos estados. Só para citar um exemplo, se nós não cobrarmos o 8% adicional que é previsto na reforma, mas adotarmos todas as outras medidas, a economia se reduziria a apenas 10%, no máximo a 10% do déficit. Portanto, é algo que não resolve estruturalmente o déficit dos estados. O que resolve é, de fato, rever o pacto federativo em curto, médio prazo, para que a gente possa reestruturar as finanças dos estados. E como que o senhor enxerga até essa proposta de rever o Pacto Federativo, uma das bandeiras do ministro Paulo Guedes? O senhor é de um partido de oposição ao atual governo. E como que está esse diálogo para essas bandeiras, né? A gente sabe que existe uma conversa entre os governadores para se colocarem nessa reforma da Previdência também, mas como que fica esse diálogo? O senhor concorda com essas propostas do ministro Paulo Guedes? O senhor acha que tem que ter mudanças? Não concorda? Qual que é a sua posição a respeito tanto da Previdência quanto desses assuntos do Compacto Federativo, reforma tributária que a gente também está vindo em breve? Como que o senhor enxerga tudo isso? Olha, sobre a questão das propostas do Pacto Federativo, nós estamos dialogando, eu diria, de forma mais intensa com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal, discutindo propostas como a participação de estados e municípios nas receitas oriundas da exploração de petróleo e de gás. E recentemente aprovada no Senado, agora vai para a Câmara, um item importante que é da participação da seção onerosa. Eu acredito que nós precisamos dar equilíbrio financeiro e fiscal a quem presta, de fato, serviço no Brasil. Serviços de saúde, serviços de educação, serviços sociais, eles são feitos pelos estados e municípios. Portanto, são estes que deveriam ficar com a parte importante do bolo de arrecadação no Brasil para que a população possa ter bons serviços públicos. A respeito da reforma tributária, como que o senhor está se posicionando, que é essa questão da unificação de todos os impostos, inclusive o ICMS, para, segundo defensores, acabar com a guerra fiscal? Qual que é a sua opinião a respeito dessa reforma trabalhista? E o senhor vai fazer campanha para a reforma tributária, se o senhor vai fazer campanha para ela ser aprovada no Congresso? Sobre a reforma tributária, nós somos a favor da reforma tributária. Só que nós temos várias reformas sendo propostas, muitas, e no próxima semana, inclusive, nós teremos um encontro dos governadores no Rio Grande do Norte, e o tema central dos governadores do Nordeste será unificar uma posição do Nordeste sobre as diversas propostas de reforma que existem. Um dos graves problemas no Brasil, que atrapalha, inclusive, a iniciativa privada, atrapalha a geração de emprego e de renda, é que o imposto no Brasil ele se dá sobre o consumo. Ele não tem incidência maior sobre a renda. Ou seja, isso é o inverso do que a maioria dos países desenvolvidos fazem.
Na grande maioria dos países europeus, por exemplo, os impostos são concentrados na renda, ou seja, quanto maior a renda da pessoa, maior a contribuição dela para o sistema tributário. No Brasil é o contrário. No Brasil, quanto maior a renda, menor proporcionalmente a contribuição dos mais ricos. Isso é a essência do que, na minha opinião, deveria ser resolvido, até para aliviar a pressão tributária de quem produz, das empresas, das pequenas empresas, das médias empresas. E, portanto, é a renda, o enriquecimento pessoal que deveria ter uma contribuição maior, assim como outras nações desenvolvidas fazem.